Estamos ao vivo em 5, 4, estamos ao vivo. Olá, pessoas, tudo bem? Mais um encontro, eu com vocês. Vocês estão me vendo, eu não estou vendo vocês, é triste isso, né? Mas, assim, pelo menos não tem ninguém pedindo para ir no banheiro nem beber água, tá valendo. Para iniciar hoje, né, não posso abraçar vocês, hoje é dia do abraço, né? Mas vou colocar aqui uma musiquinha, uma frasezinha bonitinha, para vocês entenderem que, apesar de toda a distância, a gente ainda tá por aqui, tá? Pode botar aí, viu, Ju? Posso colocar a musiquinha? Pode sim, tá na tela. Só esse pedaço, senão a gente não tem tempo suficiente, né? Mas acho que deu para entender, né? A gente tá por aqui, viu? Podemos iniciar? Show. Hoje nós vamos fazer um conteúdo relativamente novo, tá? Que são equações biquadradas. E o que são equações biquadradas, né? A gente viu até dentro de sala de aula as equações do segundo grau. Então, a gente vai ver um outro tipo de equação, tá? Que é originada das equações do segundo grau, que são as equações biquadradas, ou seja, elas são duas vezes quadradas. Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Nas equações biquadradas, ela vai ser toda e completamente desse formato, tá? Ax elevado a 4, mais bx elevado a 2, mais c igual a 0. Então, ela vai ser bem parecida com a equação do segundo grau que a gente tinha. Só que na equação do segundo grau, a gente tinha ax ao quadrado, mais bx, mais c igual a 0. Então, ainda segue algumas regras. Qual é a principal regra? O a, ele nunca vai poder ser igual a 0. Porque se o a for igual a 0, a gente deixa multiplicando aqui esse x ao quadrado elevado a 4 por 0, então isso aqui vai deixar de existir. Então, a gente só vai ter bx ao quadrado mais c igual a 0, tá? Então, toda a equação biquadrada vai estar nesse formato. O c pode ser igual a 0? Pode. O b pode ser igual a 0? Pode. Mas o a é o único que não vai poder ser igual a 0. Certinho? Passando. Eita. Para a gente resolver uma equação biquadrada, o que a gente vai fazer, tá? Nas raízes da equação. A gente sabe que as raízes de uma equação é encontrar os valores de x, tá? Então, para encontrar o valor de x numa equação biquadrada, faz-se necessário a gente trocar a variável. A variável é aquele nosso x, a nossa letra, tá? E como é que a gente vai fazer? A gente vai substituir o x ao quadrado por y, ou qualquer outra incógnita. Pode ser um p, pode ser um j, pode ser um k. Então, a gente vai substituir o x ao quadrado por qualquer outra letra. Então, a gente tem aqui um exemplo, x elevado a 4 menos 13x ao quadrado mais 36 igual a 0. Então, a gente vai substituir esse x ao quadrado por y. Então, vou ficar com y ao quadrado menos 13y mais 36 igual a 0.
Algumas observações. Se a gente está falando de equação biquadrada, a gente vê que o expoente é 4, né? Então, esse expoente 4 quer dizer que a gente vai ter 4 raízes. Então, vão ter 4 valores para x. Então, a gente vai ter o x1, o x2, o x3 e o x4, certo? Outra observação. Como a gente tem aqui x elevado a 4, x elevado a 4 é a mesma coisa que x elevado a 2 vezes x elevado a 2. Por quê? Propriedade de potência, multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e somos expoentes. Então, 2 mais 2, 4. Então, o que a gente fez aqui? Eu troquei o y por x ao quadrado e o outro y por x ao quadrado. Então, ficou y vezes y, que é y ao quadrado. Por isso que aparece esse y ao quadrado menos 13y mais 36. Certinho? Continuando. Aqui a gente tem alguns exemplos de equações biquadradas. Opa. X elevado a 4 menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. Agora, ó, essa daqui, a segunda, ela é uma equação biquadrada incompleta. A gente só vai ter o valor de A e o de B. A gente não tem o C, não tem aquele termo independente. No terceiro exemplo, a gente tem o valor de A e o de C. A gente não tem o B, ou seja, o termo que está acompanhado de x ao quadrado. Alguns cuidados que nós precisamos ter. As equações aqui abaixo, elas não são biquadradas. Por quê? Para existir uma equação biquadrada, a letra x ou y, a nossa variável, ela tem que possuir somente os expoentes pares. Então, não pode ter o x elevado a 3 e também não pode ter só o x, que a gente sabe que quando ele está sozinho, ele está elevado a 1, né? Então, nessa daqui, ó, a gente tem na x elevado a 4 menos 2x ao cubo. Se está ao cubo, por mais que tenha um x elevado a 4, isso aqui não é uma equação biquadrada. Segundo exemplo, de novo, x elevado ao cubo e o x. Não é uma equação biquadrada, porque os expoentes das incógnitas aqui, ó, esses expoentes aqui são ímpares. E para ser biquadrada, precisa ser o expoente par. E a última aqui, x elevado a 4 menos 3x. Esse x aqui, ó, tá elevado a 1. Então, ele é ímpar. Então, a gente não pode considerar essa daqui uma equação biquadrada, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com essas outras equações que podem aparecer e a gente achar que ela é uma equação biquadrada e, na verdade, ela não é. Ela é só uma pegadinha. E como é que a gente vai resolver uma equação biquadrada? A gente vai resolver igualzinho, a gente resolve uma equação de segundo grau. Só que, inicialmente, nós vamos ter que fazer a mudança de variável. Como é que vai acontecer? Então, aqui eu tenho uma equação biquadrada, ó. X está elevado a 4, o outro x está elevado a 2, e esse aqui não tem x. Então, todas as minhas incógnitas têm expoente par. Então, isso aqui é uma equação biquadrada. Primeira coisa que a gente faz, substituir o x ao quadrado por y, ou por qualquer outra letra, tá? Vou substituir por y, porque eu acho o y mais bonito. Então, a gente tem, agora, esse x elevado a 4, eu substituí por y ao quadrado, porque a gente sabe, a gente viu ali, né? X elevado a 4 é a mesma coisa que x ao quadrado vezes x ao quadrado, ou seja, fica y vezes y, que dá y ao quadrado. Menos 10x ao quadrado. Então, se x ao quadrado é y, então fica menos 10y mais 9 igual a 0. E a gente vai fazer a mesma coisa na equação de segundo grau, completinha, ó. A gente vai achar os nossos coeficientes, o valor de A. Não aparece nada na frente do y. Se não aparece nada, é 1. B, menos 10. Lembrando que a gente sempre carrega o sinal. E o C, 9. Então, achei os meus coeficientes. O que a gente faz agora? Aplica em delta. Qual é a fórmula de delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o a, 1 vezes o c, 9. b ao quadrado menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10. Menos 10 vezes menos 10 dá 100.
4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. E 100 menos 36 é 64. Achei meu delta. Então, a gente vai lá para a fórmula de Bhaskara, né? Só que a gente sabe que como a gente está usando o y, não vai ser mais x. A gente não vai achar x1 e x2. A gente vai achar y1 e y2. Então, a gente vai lá para a nossa fórmula de Bhaskara. Y vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, é menos, o b já é negativo, né? Menos 10, então a gente bota dentro do parênteses. Mais ou menos, o nosso delta deu 64, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, menos com menos, mais, fica 10. Mais ou menos, a raiz de 64 é 8, sobre 2. E aí, a gente vai achar o nosso y1 e y2. 10 mais 8 e o 10 menos 8, né? 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9. 10 menos 8, 2, dividido por 2, 1. Perfeito, acabou? Não. Por quê? Porque a gente achou o valor de y. E na equação biquadrada, a gente tem o valor de x. Então, a gente vai fazer uma substituição novamente. Então, como a gente viu que x ao quadrado era igual a y, o que a gente vai fazer? Onde tiver o y, a gente vai trocar o x ao quadrado. Então, a gente tem aqui que x ao quadrado, nosso y1 foi 9, então vai ser igual a 9. E x ao quadrado, nosso y2 foi 1, então vai ser igual a 1, tá? Então, vai ficar x é igual a raiz de 9 e x é igual a raiz de 1. E a raiz de 9 é quanto? 3. Só que a gente sabe que toda vida que sair da raiz vai ser um valor positivo e um valor negativo. Então, a gente vai ter mais ou menos 3. E a raiz de 1 é 1, mas também já sabe que vai ser mais 1 e menos 1. Então, o nosso conjunto de solução aqui vai ser mais 1, menos 1, mais 3 e menos 3. Eu acho que eu corri demais, Ju. Não sei se... Eu fui bem rápida, não foi? Fiquei com medo agora. Mas, assim, era basicamente isso. Porque a gente já viu a equação de segundo grau, a gente viu como resolve. O nosso segredo aqui vai ser na hora de substituir. Feito a substituição, resolve igualzinho, a gente resolve uma equação de segundo grau, tá? Não esquecendo como a fórmula de delta, nem a fórmula de Bhaskara, tá? E passa aqui, vamos dizer assim, a mágica que vai acontecer quando a gente fazer a substituição de novo, tá? Então, quando a gente for lá para aquele finalzinho e trocar y ao quadrado, ou x ao quadrado por y, certo? Ju, tem alguma dúvida aí? Tem sim, gente. Tem algumas dúvidas aqui. Patrícia, o Kaique Jefferson está perguntando se estiver multiplicando 1x ao cubo por x, vai somar os expoentes? Vai poder somar os expoentes? Também ele pergunta se vai valer como biquadrada. A Luana... Deixa eu responder logo a pergunta, melhor não? Pronto. Vamos lá. Se eu faço a multiplicação de x ao cubo por x, é isso? Vai somar os expoentes. Certo. Aí a gente vai ter x elevado a 3 vezes x elevado a 1, que vai ser x elevado a 4. Não é isso? Então, se for desse jeito, vai aparecer uma equação biquadrada. O segredo é, a gente não pode ter, sob hipótese nenhuma, vou botar aqui de novo, um expoente com o valor negativo, negativo não, ímpar. Então, se aparecer numa equação um expoente com o valor lá em cima ímpar, ela não é equação biquadrada. Vai lá, Samara. Próxima dúvida, da Luana. Porque sempre tem que substituir o x por outra letra? Bom, a equação biquadrada, ela vem da equação do segundo grau, das equações quadradas, aquela que a gente já viu. E se a gente for fazer direto, isso daqui, ela vai dar um trabalho gigantesco. Então, o que a gente faz? A gente substitui para diminuir o trabalho.
tá? É como se ela fosse uma equação do segundo grau disfarçada, tá? Então, como ela está disfarçada, a gente tira o disfarce, resolve e depois aplica de volta, porque assim fica mais fácil de resolver. Mais alguma pergunta? Não pergunta não. Nenhuma? Não. E só um minuto. Pronto. Ó, novamente, mais uma vez. Eu acho que eu fui rápida demais, mas não vai ter problema. Vamos lá. Na equação, quando a gente fala que lá dentro de sala de aula ainda, a gente viu as equações do segundo grau. E a gente viu também que ela podia ser completa ou incompleta, né? Então, completa ou incompleta. Qual era a diferença de uma para outra? Na completa, a gente tinha o valor de A, de B e de C. Na incompleta, ou B não existia, ou C não existia. A gente fez vários exercícios sobre isso, né? Então, aqui, na equação biquadrada, ela vai seguir o mesmo esquema. Ou o B não existe, ou o C não existe. O A pode não existir? Não. O A, ele tem que existir. Porque vamos supor que eu esconda esse A aqui, AX elevado a 4. Isso aqui deixa de ser uma equação biquadrada e passa a ser uma equação do segundo grau. Então, eu não vou ter mais o AX elevado a 4, eu só vou ter BX elevado a 2 mais C. Aí eu fico com a equação do segundo grau incompleta, tá? Então, o cuidado é identificar, ver se tem todos os coeficientes para poder resolver. Se por um acaso eu tiver uma, deixa eu botar aqui, pular de novo. Se eu tiver uma equação biquadrada em que eu seja ela incompleta, como é que a gente resolve? A gente vai resolver, a gente pode resolver aplicando Bhaskara do mesmo jeito, faz a substituição do x elevado a 2 por y e aplica Bhaskara. Ou a gente pode resolver fazendo do mesmo jeito que a gente tinha nas equações incompletas do segundo grau. A gente pode colocar em evidência e resolver, né? Ou fazer como a gente resolve uma equação do primeiro grau. Passo que tem x para um lado, que não tem para o outro, tá? E aí, como é que a gente vai identificar qual é uma e qual é a outra? Quando é que eu vou ter que fazer, colocar em evidência, ou quando é que eu vou resolver como uma equação do primeiro grau? Vai colocar em evidência quando tiver o A e o B. Vai fazer igual uma equação do primeiro grau quando eu tiver o A e o C, tá? Pode resolver tranquilamente. A gente sabe resolver uma equação de uma raiz quadrada, na verdade não, uma raiz elevada à quarta potência. A gente consegue resolver, porque a gente sabe que uma raiz quadrada é o número vezes ele mesmo, uma raiz quarta é o número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, ou seja, vezes ele 4 vezes, né? Então, a gente consegue resolver. Mais alguma pergunta? Não, Patrícia, só pedindo para disponibilizar os slides. Diz que eu não vou dar, não. Não, vou deixar assim, tá? Bem assim, como a gente já viu a equação do segundo grau, isso se torna muito mais simples, tá? Mas, de novo, novamente, mais uma vez, pelo amor de Deus, não achem que, tirei o delta, achei o meu x1, x2, ou y1, ou y2, ou qualquer letra que vocês forem colocar, achei essas letras, pronto, acabou, encontrei a solução. Não. A equação biquadrada, ela tem 4 raízes, ela tem 4 valores para x. Se ela tem 4 valores para x, vocês vão ter que fazer a substituição. Nesse exemplo aqui, ele está muito perfeitinho, muito maravilhoso, porque deu tudo certo, né? A raiz foi de 9, a gente conhece, a raiz de 1 a gente conhece. Mas se por um acaso aqui aparecesse a raiz de 6, que a gente não conhece, e aí a gente ia fazer o quê? A gente ia colocar mais raiz de 6 e menos raiz de 6, tá?
Para não ter problema, mas ou faz aquele processo de radiciação que a gente já viu também em sala de aula, né? Fatório 6, e o que tiver ao quadrado coloca para fora da raiz e tal, tá? E se for uma fração, se tivesse 9 sobre 4, o que a gente vai fazer? Tira a raiz quadrada do de cima e tira a raiz quadrada do de baixo. Então, do numerador e do denominador. A gente vai executar a raiz dos dois, certo? Patrícia, um momento aqui. O Kaique disse, está perguntando se você vai fazer um grupo com eles para tirar as dúvidas, um grupo de WhatsApp, porque você já falou a respeito com eles. De novo, isso daí, com relação ao grupo da escola, não é minha responsabilidade, né? Eu não tenho isso. Eu fiz no meu Instagram uma pesquisa com relação aos alunos que ainda têm dificuldade, mas são alunos de modo geral. Então, são alunos do Marista, são alunos de outra escola, são alunos que já não são mais alunos do Marista, que também já me procuraram para tirar algumas dúvidas. Então, é um grupo fora a parte, não é um grupo da escola, tá? Isso no WhatsApp que eu vou fazer para tentar solucionar, é como se fosse um trabalho voluntário online, vamos dizer assim, aulas online. Tá, Patrícia, o nosso tempo está encerrando também, e aí, se os meninos tiverem mais dúvida, né, nas resoluções de atividades, ou à medida que eles forem estudando, eles podem tomar nota, né, para que na próxima aula eles tragam essas dúvidas, para que a gente possa tirar aqui nesse tempinho final da nossa aula, tá certo? A Patrícia vai garantir sempre esse tempinho final, para que vocês tirem as dúvidas de vocês também, aqui nesse espaço. Deixa eles olharem para minha cara. Eles estão me vendo? Ou não? Pera ainda, eu não botei não, pera. Eles estão me vendo agora? Só um minuto. Estão sim. Então, Paty, agora você pode se despedir deles, o nosso tempo está encerrando, certo? Tchau, pessoas. Tchau, criaturas. Como disse, estou disponível para tirar qualquer dúvida de vocês. Isso, óbvio, qualquer dúvida com relação à matemática, que vieram me perguntar se eu podia tirar dúvida de outra coisa, eu não sei, né? Estou disponível em horário comercial, que às vezes eles querem perguntar para a gente meia-noite, não rola. E é isso, a gente vai tentando, vou tentar fazer o mais esmiuçado possível, às vezes é repetitivo, às vezes é lento, mas como é conteúdo novo e já era um pouco complicado dentro de sala de aula, fora dela, nesse momento que a interação é muito pouca, fica mais difícil ainda, né? Então, vocês têm um tempo aí para tirar dúvida, tirem as dúvidas, estudem, vão atrás que vai dar certo. Já deu. E é isso. Cheiro. Estamos encerrando.